você acorda cansada, com a sua cabeça a mil, um turbilhão de coisas para você fazer. Só que vai passando o dia e você não consegue fazer nenhuma. Você tem a sensação de que o seu cérebro ou tem uma névoa mental, ou ele tem tanta informação junta que você não consegue separar os bloquinhos. Daí muitas vezes você vai lá, tem que abrir o seu computador e trabalhar, você abre, tenta trabalhar, não consegue, e aí você acaba pegando o seu celular e, por exemplo, abrindo o Instagram, olhando um Reels, daí o seu dia passou e você sentiu que você procrastinou e não conseguiu fazer nada. E aí você começa a se sentir meio culpado por conta disso e promete para si mesmo, não, amanhã vai ser diferente, amanhã eu vou conseguir fazer. Só que chega amanhã, isso não acontece. Então começa a virar um ciclo sem fim. Muitas pessoas passam por essa situação por diferentes motivos. Mas no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o nosso eixo HPA, que é o nosso eixo do estresse, que pode atrapalhar muitas coisas na nossa vida, incluindo o nosso foco e a nossa atenção. Então fica comigo nesse vídeo que você vai entender o que acontece e coisas que você pode fazer para melhorar. Então vem comigo! Sejam muito bem-vindas ao meu canal. Meu nome é Camila Zúcaro e eu cuido de mulheres que tentam se sentir no seu melhor por dentro e por fora. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve porque aqui você vai aprender sobre a sua fisiologia de forma simples e vai conseguir melhorar muito a sua qualidade de vida e a sua estética. Bem, vamos lá. Por que para muitas pessoas é muito mais fácil você pegar o seu celular e ficar olhando Reels do que você ir lá e fazer uma tarefa difícil, uma tarefa chata, ou estudar? Bem, inicialmente eu vou fazer vocês entenderem o que acontece no nosso cérebro, né? O nosso eixo do estresse. Tentei fazer de uma forma simples, um desenhozinho para vocês. O rim ficou meio engraçado, né? Ficou meio duvidoso, mas vai ficar de um entendimento legal. Então, só para vocês saberem, né? Essa aqui eu botei um narizinho aqui no bonequinho para saber que essa aqui é a parte da frente do cérebro, que eu vou falar dela. A gente tem uma comunicação entre o nosso cérebro e o nosso corpo, né? O nosso cérebro, ele é o mestre, ele é o CEO da empresa. Então, no seu cérebro acontecem várias comunicações para que tenha, por exemplo, produção hormonal, porque o seu cérebro não pode chegar aqui e fazer, ele precisa mandar, né, dar ordens para que tudo aconteça. Então, você tem no seu cérebro o eixo hipotálamo, você tem a hipófise que manda informação para o resto do corpo. E o eixo que eu vou estar falando para vocês é hipotálamo, hipófise, adrenal, que é o seu eixo do estresse. Esse é o eixo mais importante do nosso corpo. O corpo ele vai priorizar qualquer coisa para isso aqui, porque ele é o nosso eixo da sobrevivência. Estresse é a primeira coisa, né? O eixo do estresse. E esse eixo ele funciona muito bem, né? Em teoria, ele foi feito para funcionar muito bem, porque se não funcionar direito a gente pode morrer. Então, por exemplo, o que a natureza entende, como eu sempre falo aqui, que você está com uma ameaça, você está correndo de algum animal selvagem, ele vai funcionar na hora, né? Ele vai mandar essa informação que eu falei para vocês, para poder fazer o seu cortisol subir, para você conseguir correr do leão, por exemplo. Para isso acontecer, você também precisa de energia. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar mandar açúcar para o seu sangue, vai subir a sua glicemia, para você conseguir fazer tudo isso. Só que ele não sabe que esse seu estresse é diário, é o tempo inteiro, e não tem nenhum animal selvagem correndo atrás de você. Por conta disso, o seu eixo pode começar a ficar um pouco bagunçado ao longo do tempo, e isso pode afetar outras áreas da sua vida. Porque, como eu falei pra vocês, esse é o eixo da sobrevivência, o seu corpo não vai se importar com as outras coisas. Falando da fertilidade aqui para nós mulheres. Muita mulher fica com a progesterona baixa por causa desse eixo do estresse, e isso piora a TPM, que causa ansiedade, por exemplo, porque a progesterona te deixa mais calma. Piora de sono, ansiedade. Você consegue focar em alguma coisa? Eu consigo, né? Outras coisas que também podem ser afetadas, esse que eu falei para vocês aí, a questão da glicemia, a questão da insulina, né? A pessoa começa a ficar com resistência à insulina, porque o corpo fica ali tentando controlar essa glicemia. E aí o que vai acontecendo? Vai piorando ao longo do tempo. E aí você começa a ter a sua energia, né? Fazendo assim, flutuações de energia. Isso daí pode fazer com que você tenha problemas para focar também. Por quê? Nosso cérebro, ele precisa de muita energia para funcionar. Ele precisa de combustível para funcionar. Se você está tendo pico de energia, você também não consegue focar direito. Fora que, quando a insulina vai ficando ruim, a gente começa a engordar, né? A gente tende a engordar. Outro eixo que também é afetado por isso é a nossa tireoide. Porque você pensa que quando o corpo está sob sobrevivência, ele vai querer baixar o metabolismo para segurar a energia. E a tireoide, ela é responsável por várias coisas no corpo, incluindo o metabolismo. Então, muitas vezes, você vai ficar com o metabolismo mais lento, só que com a tireoide mais baixa, você também fica com problema para raciocinar. Então, você fica com problema para raciocinar,
por várias vias, né? E aqui eu coloquei para vocês, não sei nem se vocês conseguem ler isso aqui, que o nosso eixo neuroendócrino também pode ser afetado, só que eu não vou aprofundar nisso, que não é o assunto de hoje, mas, por exemplo, que eu posso falar para vocês aqui, dopamina, que é o neurotransmissor da busca e da recompensa, né? Ela também começa a ficar afetada por essas questões e daí volta a questão também, inclui também a questão do Reels, que as pessoas gostam de assistir. Isso é como se fosse uma dopamina barata. Você viu alguma coisa ali que você gostou, ganhou uma recompensa rápida. Aí você passou pro próximo, você viu algo que você gostou, ganhou uma recompensa rápida. E seu cérebro vai assimilando aquilo como coisa mais fácil. E isso te atrapalha. Isso pode desregular ela e fazer com que você não consiga ter motivação para fazer as coisas mais sérias. Então o nosso corpo ele é muito primitivo, né? Ele tende ao conforto, se vocês forem perceber. Então assim, tá, beleza, tem essa questão que eu falo para vocês. E tem 3 fases que afetam muito a forma como você se sente de maneiras diferentes com relação a essa questão da adrenal, com relação ao seu foco. A primeira fase, segundo Hanselay, é a fase de alerta, né? Que é aquele momento onde você está tendo o seu estresse crônico ali, você já não está mais conseguindo focar, você está aí ficando com a sua glicemia mais alta, pode estar começando a engordar, ficando com mais retenção, porque esse eixo também mexe com essa produção de líquido, né, no nosso corpo. Passando o tempo, o seu corpo começa a tentar acostumar com essa situação, já que o estresse não vai embora mesmo. Então ele começa a criar uma certa resistência, que é o momento que você está, né, naquele pico assim, você começa a descer a ladeira. Depois disso vem a fase da exaustão, quando você acorda muito cansado, você precisa do seu cafezinho para você fazer qualquer coisa no seu dia, você sente que você dormiu 10 horas e não descansou nada. E aí acabou toda a sua produtividade aí. São 3 fases e, assim, leva-se anos para você conseguir chegar nessa última fase de exaustão. Então, quando você está nessa fase, também tenha em mente que pode levar anos para você consertar ela. Mas muita gente está aqui nessa fase de alerta, que é essa coisa que te atrapalha de conseguir trabalhar. Daí agora voltando ao que eu falei da pergunta para vocês, por que é mais legal ver o Reels do que fazer uma tarefa difícil, né? Primeiro, quando você começa a ficar com esse desbalanço da sua adrenal, começa a faltar energia e conforto para o seu cérebro, tá? E a gente tem a nossa parte da frente, que é a nossa parte pensante do nosso cérebro. Ela é responsável por um raciocínio maior, tá? Então, a gente também tem a nossa outra parte do cérebro, que é o nosso sistema límbico, que é a mais responsável pela parte emocional, pela parte de sobrevivência. Pensa que o seu corpo está na sobrevivência e aí ele vai ficar agindo em qual parte? O que é mais fácil para ele? É mais fácil para ele fazer essa parte da sobrevivência do que a parte de pensar, que isso aqui se torna algo um pouco secundário, né? Não que a gente pare de pensar, obviamente, mas a gente deixa mais ativada essa parte que é nossa mais primitiva, mais animal, né? Se você perceber, os seres humanos, eles têm essa parte da frente mais evoluída. Por isso que a gente consegue raciocinar, né? E fazer tantas coisas incríveis. O meu cachorro, por exemplo, ele não vai ter isso aqui, né? O meu cachorro pode comer um brigadeiro, por exemplo, que ele não vai ficar preocupado se ele vai engordar. Já eu vou. Então, às vezes eu penso que isso até é uma coisa boa, porque se eu for medir o cortisol dele e o meu cortisol, ele deve estar melhor. Porque ele não se preocupa com as coisas e a gente se preocupa e pensa demais. Mas então, aí a gente fica muito nessa parte de tentar se sentir melhor, nessa parte mais emocional, que é o nosso sistema límbico, que é o nosso cérebro pedindo socorro por tudo que a gente está fazendo. Então a gente acaba se sentindo melhor, a gente acaba se sentindo essa recompensa da questão da dopamina também, quando a gente assiste o Reels. E aí a gente não consegue focar na nossa tarefa porque o cérebro não está nem aí para fazer esse tipo de coisa. Ele quer realmente reparar no problema que ele está tendo. Então, essa é a base do problema. Porque muitas vezes a gente tenta fazer coisas que realmente ajudam e funcionam, como, por exemplo, o método Pomodoro, ou você cria planilhas, você cria coisas para você conseguir se organizar. E essas coisas são úteis, obviamente. Só que se você está com essa base aqui desregulada, a coisa fica muito mais difícil, né? Então, você pensa que se você consegue regular isso aqui e juntar todos os métodos que você está tentando fazer, aí você consegue decolar, né? E agora, como é que eu vou consertar isso, né? Porque você está falando das coisas, mas não falou da solução. Bem, vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer no seu dia é mudar os gatilhos, né? Que você acaba pegando o costume de realmente procrastinar, né? Não que você seja preguiçosa, coisa do tipo, mas para ter esse conforto do seu cérebro. Uma coisa que quase todo mundo faz e atrapalha muito o seu dia, a sua produtividade, é você acordar e pegar no seu celular. Ver notícia ruim, já olhar coisa do trabalho antes de iniciar o seu dia. Então a primeira coisa que você tem que fazer é você acordar e não mexer, a menos que você precise do seu celular para uma urgência, e a maioria das pessoas não precisam. Então você acorda, você não olha para ele, tá? Você vai fazer as coisas normais do seu dia a dia. Exposição do solar de manhã é muito importante para ciclo circadiano, para sono, né? Então isso já vai te ajudar a você criar uma rotina de horário de dormir, de horário de acordar. São diversas coisinhas que você precisa fazer para consertar esse eixo,
para você conseguir realmente ter esse sucesso grande. Outra coisa, glicemia. Como eu falei para vocês aqui do eixo, né, que a glicemia ela fica alterada porque você precisa ficar com açúcar no sangue para você correr do seu leão. Então você tem que consertar ela para você não ficar tendo picos e quedas, porque isso aí atrapalha na sua energia mental. Me perguntam muito, Camila, e treinamento, cardio? Depende, eles são muito úteis, vão ajudar você a melhorar sua glicemia, sua composição corporal, fora toda a questão de endorfina, né, de bem-estar. Só que se você tiver com muita fadiga, eles têm que ser colocados de uma forma que não se torne um estresse a mais para você. E olhar outros sintomas também que eu falei para vocês, eu mencionei para vocês aqui cortisol, mencionei insulina, falei de estrogênio, de progesterona. Se vocês querem entender melhor essa parte, assistam o meu vídeo sobre exames laboratoriais. Eu falo de boa parte do que eu falei aqui. Falo o que vocês têm que olhar na referência e o que vocês têm que fazer, tá? Então acompanha essa parte também de sintomática, né? Fadiga, não consegue focar em nada, acorda cansado, precisa do café, reage demais a coisas que são pequenas, tá? Não consegue ver um probleminha assim, transforma ele num problemão. Esses tipos de sintomas que vocês vão vendo. E de suplementação, né? Para a questão da glicemia, eu sempre falo aqui de você tentar controlar, né? Com berberina ou com metformina para algumas pessoas. Magnésio também vai ajudar você a dar uma acalmada, tá? Glicina também ajuda com sono, ajuda a baixar um pouco. Creatina, que muitas pessoas só associam a creatina à performance física, mas ela também ajuda muito com performance mental, tá? Ômega 3 para questão de inflamação. Você pensa que você está sob estresse, você pode estar inflamando o seu cérebro. E isso também te atrapalha de pensar, que dependem muito da situação da pessoa, mas às vezes eu passo, por exemplo, a ashwagandha à noite, baixo o cortisol noturno, às vezes eu vou passar uma rhodiola de manhã se a pessoa tiver com muita fadiga e precisar dar uma acordada, mas às vezes se a pessoa estiver muito estressada, a rhodiola pode deixar pior. Então vai dependendo muito da sua situação, mas você precisa controlar esse estresse, que isso já vai controlar a sua ansiedade. Tianina é uma que eu gosto bastante também, ela também ajuda. E a galera sempre me pergunta sobre os nootrópicos. Os nootrópicos são substâncias que podem melhorar muito a sua cognição, a sua forma de falar, e eles geralmente não fazem a pessoa ficar com aquela dependência que outros medicamentos, tipo o Venvance, pode fazer. São úteis, só que você tem que estar usando eles junto com toda a base. Isso pode ser um assunto para um próximo vídeo, mas eu precisava muito mostrar para vocês essa base. Então tenham em mente, seu pensamento reptiliano, seu cérebro da parte da frente é o que pensa, as emoções que vão reger você se você estiver em sobrevivência. Então você precisa consertar essa parte do eixo do estresse, porque isso vai te ajudar a baixar a ansiedade. Obviamente que existem várias outras coisas que podem atrapalhar no foco das pessoas, mas como eu falei no vídeo de hoje, eu foquei só nisso, tá? Então voltem nos pontos que eu falei para vocês aqui. Tentem perceber se é isso que vocês estão sentindo. Tentem fazer uso das coisas que eu falei aqui, de questões principalmente de rotina, e vejam se tem melhora. E a partir daí vocês podem sim aplicar aqueles métodos, porque eles ajudam muito, realmente são extremamente úteis. Então vocês vão ver aquelas pessoas de alta performance usando eles, e sim, essas pessoas provavelmente já estão com isso aqui muito bem ajustado. Bem, é isso. Então se esse vídeo te acrescentou alguma coisa, se inscreve no canal, vou estar sempre postando coisas aqui que vão agregar para vocês, sempre em alguma sequência, né, que vai poder fazer vocês terem um entendimento melhor e melhorar a qualidade de vida também, né? Vejo vocês na próxima.